Bom, a frase "a Marvel odeia o Homem-Aranha" ficou bem popular nos últimos anos. Porque, sinceramente, cada absurdo que tem acontecido com as HQs do Aranha, e o engraçado é que muitas dessas coisas envolvem o relacionamento do Peter e da Mary Jane. Até porque a Marvel odeia esse casal. E bom, no vídeo de hoje veremos como a Marvel criou o pior Homem-Aranha de todos os tempos. Então já vai deixando aquele seu like e se inscreve no canal. Agora vamos para o vídeo. Primeiramente, vamos falar sobre como tudo isso começou. Basicamente, em 2022, o quadrinho do Espetacular Homem-Aranha foi assumido por Zeb Wells, que simplesmente destruiu o personagem. Tudo começa com o Homem-Aranha em uma grande cratera, onde aparentemente aconteceu uma grande explosão. E o Peter está se lamentando por alguma coisa que aconteceu. E esse é o grande mistério de toda essa saga do Zeb Wells. E sem explicar nada, a história corta para 6 meses depois. E o Peter tá agindo bem diferente. Ele tá mais isolado e a tia May, preocupada, tenta conversar com ele. Só que o Peter despista, dizendo que tá tudo bem. Só que não está, pois ele não tá mais falando com seu amigo Randy e a Mary Jane não está mais atendendo as suas ligações. E cara, alguma parte da história onde o Peter tá saindo do seu apartamento para ajudar o seu amigo Randy e acaba se encontrando com o Johnny Storm, Tocha Humana. E como todos sabemos, eles sempre foram muito amigos. Só que aqui o Johnny tá muito irritado com o Peter por alguma coisa que ele fez. E o Johnny joga na cara do Peter que ele tá errado e ao mesmo tempo que ele se preocupa com o Peter. Só que o Peter simplesmente ignora e diz que não quer falar sobre isso. Então o Peter vai ajudar o Randy, que está namorando a filha do mafioso Lápide, e vai pedir ela em casamento, pois é. E o Randy e o Lápide até que se dão bem. Então o Peter vai atrás de uma outra mafiosa, a Coelha Branca. E temos toda uma perseguição e uma luta do Homem-Aranha contra o vilão escavador. Depois disso, o Peter volta para casa e tenta mais uma vez ligar para Mary Jane, que dessa vez atende, para dizer pro Peter não ligar mais para ela. E aqui ocorre também toda uma saga onde o Lápide captura o Homem-Aranha e engana ele. E depois o Peter simplesmente decide começar a trabalhar com o Norman Osborn. E tipo, o Norman dá até um traje novo pro Peter. Traje esse que tem um planador igual ao do Duende Verde. E, cara, isso é muito bosta. E agora a gente vai falar da pior coisa dessa HQ, que é a Mary Jane ter terminado com o Peter pra namorar um filho da puta chamado Paul. Pois é, mais uma vez a Marvel quer separar o Peter da Mary Jane. Que novidade, né? E eu queria saber muito o porquê disso acontecer, porque eu acho que desde a HQ Um Dia a Mais, o relacionamento deles não anda pra frente, porque eles ficam sempre nesse vai e volta infinito. Bom, voltando à história, vamos explicar por que a Mary Jane se separou do Peter. E quem caralhos é Paul? E bom, isso só é explicado lá na edição 21 dessa saga. E bom, as HQs do Homem-Aranha são mensais, ou seja, foram quase 2 anos para a história principal do quadrinho ser realmente desenvolvida. Então acontece um flashback, que se passa 1 ano atrás, antes mesmo do início da história, lá naquela cratera. E bom, o vilão emissário invade o apartamento do Peter e da Mary Jane, e então acontece uma luta. E no meio da trocação de porrada, o emissário coloca um tipo de marca, tanto no Homem-Aranha e na Mary Jane. E essas marcas jogam o Peter e a MJ para o futuro. E eles ficam dias fugindo das criaturas daquele lugar, até que em um momento o Peter é atingido, e ele e a Mary Jane são salvos pelo Paul. E depois acontece uma luta com a entidade Wyeb. E o Peter acaba voltando pro presente sozinho, aonde ele cai lá naquela cratera do começo da história. Depois disso, o Peter vai até o Quarteto Fantástico ver se eles podiam ajudá-lo. Só que o quarteto não confia no Peter e imediatamente o prende. E tipo, além de estragar o Homem-Aranha, o Zeb Wells também quis estragar o Quarteto Fantástico, porque é como se ele ignorasse vários anos de amizade entre o Aranha e o Quarteto. E cara, isso é muito ruim. Então o Peter, que não estava muito afim de esperar, vai embora e acaba se encontrando com o Capitão América, que queria ajudá-lo. Só que o Peter não confia no Capitão e ao invés de explicar toda a situação que aconteceu, ele dá um soco no Steve.
Cara, esse Peter tá muito fora de si, tipo, tá um negócio anormal, cara, não faz sentido. Era muito melhor explicar a situação pro Capitão América do que ficar perdendo tempo lutando. Depois disso, o Peter simplesmente rouba um dispositivo do Quarteto Fantástico e pede ajuda pro Norman Osborn para construir uma máquina que leve ele de volta até o futuro para salvar a Mary Jane. E eles conseguem. Só que quando o Peter chega lá, haviam passado-se 4 anos e Paul e Mary Jane estavam juntos e já tinham até adotado 2 filhos. E bom, quando eles voltam ao presente, a Mary Jane não quer mais saber do Peter porque ela já tá com o Paul. E além disso, a confiança entre o Aranha e os outros heróis também foi completamente quebrada. E então, quando a história volta pro presente, rola todo um arco onde o emissário tenta matar a Mary Jane pra fazer um ritual maluco. Só que ele é tão incompetente que ele matou a Miss Marvel. E basicamente é isso, foda-se. Também eu já tô de saco cheio dessa merda, não quero falar mais dessa porra desse Homem-Aranha ruim não. E cara, se você pensa que as coisas melhoram depois dessa run do Zeb Wells, você tá muito enganado, porque recentemente nos quadrinhos a Mary Jane virou o Venom. Pelo menos ela terminou com o Paul, né? É uma vantagem, pelo menos, né? E além disso, o novo Homem-Aranha é o Norman Osborn. Puta que pariu, Marvel. E bom, acho que é isso por esse vídeo, espero que tenham gostado e fui.